Grande momento, Linhagem Geek na área. E aí, galera, tudo beleza? Vamos conversar um pouquinho sobre o marketing brutal e a aula que a DC tá dando pra Marvel. Porque diferentemente da DC, a Marvel, ela ainda acha que tá em 2022, né? E os discursinhos lacrate ainda funcionam. Vamos fazer um resgate? Veja o marketing de Deadpool e Wolverine. Como que foi? E como reacendeu a chama do coração das pessoas que gostam do universo de super-heróis. E agora a gente vai falar sobre o marketing do Superman, que eu, como publicitário, tiro o meu chapéu. E da mesma forma como eu atribuo uma grande parcela do bilhão da Barbie para o marketing que foi feito, tudo bem que o Superman não precisa tanto deste marketing, mas o marketing ajuda e também é bom para as pessoas começarem a criar a empatia com o David Corenswet. James Gunn tá dando aula, a DC tá entendendo o que o fã quer. O trailer o último trailer nos foi apresentado com o auge dos filmes de super-heróis que gostamos. Então vamos falar bastante do marketing viral, poderosíssimo, que a DC está fazendo com o Superman. A DC, ela tá indo na contramão da Marvel, né? Porque a Marvel ainda tá em 2022, como diria Milton Militante. A Marvel, ela tá lá ainda, com Pedro Pascal. Pedro Pascal ali, eu acredito que ele vai voltar, hein? Pedro Pascal volta antes do Quarteto Fantástico estrear pra mais uma lacrada, dá tempo. Mas assim, por que ninguém vem no Quarteto Fantástico falar sobre o filme? Da construção do filme. Então assim, eu acho que essa é a grande diferença. A DC tá apostando no Superman. A Marvel tá apostando numa ideologia, talvez. Eu acho que a lacrate vai ser menor. Mas agora eu fico... Eu tinha isso, eu falei assim, tudo bem. A Branca de Neve não foi tão bem assim por conta da ideologia. O Censor não foi tão bem assim da ideologia. Thunderbolts não teve absolutamente nada de lacrate, mas é um time desconhecido. Então, a tendência é ser mais conservador ali no Quarteto Fantástico. Eu, pelo menos, achava isso. Pra você de conservador não vai ter nada. Então, aí pra você ter uma bilheteria conservadora. Mas aí a Marvel falou, não é esse o nosso plano. Eu fico sem entender qual que é o plano, porque aí você coloca a Sue Storm líder, você tem a Surfista Prateade, você tem o Reed Richards que não vai ser líder. Se ele for corno, como diria os rumores lá 1 ou 2 anos atrás que a gente trouxe aqui, aí você tem todo um pacote, né, incrível da Marvel woke no auge. Então é preocupante. E o Superman indo completamente ali, fazendo documentário, falando do personagem, homenageando o personagem, homenageando os atores, os profissionais, tudo. James Gunn é Robert, ele adora aparecer, ele tá aparecendo em todos, né? Tudo bem que é o filme da vida do James Gunn. Isso aí não tem a menor dúvida, pro bem ou pro mal, vai ser lembrado por esse Superman. E assim, quando a gente fala do Superman, a gente fala do Superman, não de ideologia. Por isso que tá muito à frente o Superman. E complementando os tópicos da lacrate e do Quarteto Fantástico, além dos que o André falou, tem o brocha humana e o peitoral petrificado escondido. Tá? Tamo de olho aqui, ó. Bom, vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre este marketing, sobre tudo isso que está permeando a estreia do filme do ano, que é o Superman. Mas antes a gente tem que dar aquele recado especial pra você, Triplo C. Curte, comenta e compartilha. Se inscreve aqui no canal se você é novo. Vem pra linhagem mais famosa do Brasil. Aproveita também e chama o Cleverson, que é patrocinador e consultor patrimonial aqui da Linhagem Geek. O Cleverson, além de ser consultor financeiro e patrimonial, ele também é nerd. Você sabia disso? Não? Então olha aqui, ó. Ele desenvolveu o método Agir, uma consultoria focada em solucionar os mistérios que envolvem o mundo patrimonial e financeiro, seja na aquisição do primeiro imóvel, renda com aluguéis ou diversificação de investimentos com juros até 2%.
Ele vai te ajudar com mais de 13 anos de experiência no segmento, uma consultoria 100% gratuita, porém com vagas limitadas. Siga o Cleverson lá no Instagram, o Instagram dele tá aí na tela, e ele também ativou um canal no YouTube, O Consultor Nerd, e eu vou pedir para vocês se inscreverem no canal. Se você tá precisando adquirir também o seu primeiro imóvel, sair do aluguel, sair da casa da sogra, chama o Cleverson, ele vai te ajudar. Vamos lá, galera, aqui ó, a Warner Bros e a DC iniciaram uma ação promocional pro novo filme do Superman com o lançamento de uma newsletter no Instagram chamada Planeta Diário. Os fãs podem se inscrever para receber conteúdos exclusivos, como se fossem assinantes do Jornal de Metrópolis, onde Clark Kent trabalha. A estratégia consiste em mensagens mixando elementos ficcionais e informações do filme. O primeiro conteúdo é uma mensagem do editor-chefe Perry White, saudando os leitores e marcando o retorno do jornal como referência de credibilidade e jornalismo responsável. Um exemplo da metanarrativa que valoriza a missão jornalística do herói. Essa parte do jornal vai ser muito importante, hein? Vai, porque a gente vai ter o Lex Luthor também agindo nos bastidores da opinião pública. Isso vai ser um negócio incrível. Quem poderia imaginar que as pessoas usariam as redes sociais para manipular a opinião pública, não é mesmo? Eu acho que o James Gunn é esperto. Ele sempre deixou claro que ele vai trazer o debate das redes sociais também. Então ia ser incrível ele criar um Twitter do Planeta Diário, entendeu? Colocando o Superman ali, notícias do Superman. No último trailer ele já falou que o Lex Luthor ele vai ficar obcecado pelo Superman. Isso é fato. Ele vai ficar obcecado pelo Superman e todas as artimanhas que ele puder fazer pra prejudicar e montar a narrativa pra galera não gostar do... Isso é muito atual, cara. Se o James Gunn fizer isso, como que vai ser a dinâmica do jornal? Isso vai ser muito, muito interessante, porque no Zack Snyder a gente não teve nada. Nada de Clark, nada de jornal. Nada. Mas seria incrível se o James Gunn criasse um Twitter Superman fascista. Ou Superman Brasil. Superman fascista com a bandeira da Palestina. Isso. Seria incrível se ele criasse isso, um perfil pra atacar o Superman e pra mostrar como ele é opressor e só salva gente que não pertence à minoria. Seria incrível se o James Gunn fizesse isso. Fica a dica, hein, James Gunn? É o Superman Brasil, né? É. Superman Brasil. Superman Universo Brasil, Superman. né? Universo Superman. Universo Superman ali ia ser bem interessante. Ó, continuando aqui no marketing, galera, a ação do Planeta Diário é só a ponta do iceberg de uma campanha ousada, criativa e extremamente bem executada pela DC. Em vez de depender apenas de canais tradicionais como trailers, pôsteres, comerciais de TV, o estúdio optou por uma abordagem narrativa e integrada que utiliza as redes sociais como palco de performance, transformando a divulgação do filme em uma extensão viva do próprio universo. Vamos destacar algumas? A primeira, identificação com os valores do Superman e uma ação conjunta com a Amazon para a venda de sessões antecipadas para membros e assinantes do Prime. James Gunn compartilhou um vídeo de uma criança negra brincando de Superman, interagindo com o cachorro, ajudando o vizinho. No final, a criança está na sala de cinema e sobe os dizeres: qualquer um pode ser o Super. Isso aí foi lindo. Ai, gente, que aula, hein? Qualquer um pode ser o Superman. Aí você coloca uma criança negra sendo o Superman. Olha só que aula, hein? Isso aí foi um peteleco na bochecha da Lacrate. Já tomou um peteleco na bochecha? Eu dava direto no André quando ele era criança. Isso é verdade. E aí, porque assim, se fosse a Lacrate, né? Seria qualquer um pode ser super, menos você. De extrema direita. Né? Então, assim, é legal. É legal. O James Gunn, ele utiliza muito bem as redes sociais, ele promove debate, ele aparece, ele curte, ele deixa na dúvida. Agora a gente tem um anúncio aí da Mulher Maravilha. Ele sabe mexer. James Gunn entende bem a internet e entende como potencial pra divulgar o produto dele. Ponto. E ele é um showman. O James Gunn é um showman. Ele é um diretor que é badalado. E ele sabe que o nome dele também vende. Porque em todas as discussões que a gente tem do Superman, muitas desse filme, muitas são o James Gunn.
Será que o James Gunn vai fazer o Superman, né? Vai fazer direito, vai entender o Superman? Então, o James Gunn, ele é um personagem também desse filme. Ele entende isso e ele promove isso. Não, e o mais legal é a criança negra com o Superman, com o boneco do Superman que é branco, mas ela se identificando não pela cor, porque nunca foi. Pelos valores. Pela etnia. Perfeito. Nunca foi. Eu me identifico com o Naruto e ele é loiro e tem uma raposa dentro da barriga, né? Bigode, sabe? E nunca foi pela aparência. E isso pra mim foi fantástico, tá? Fantástico. Tem uma outra aqui, ó. Outra ação marcante envolve algumas parcerias que a DC fez, em especial com um dos jogos mais populares atualmente, Fortnite. A parceria trará várias skins ao game e cenários baseados nos personagens da DC, em especial o Superman com o visual do filme, sem contar uma promoção com a lenda Shaquille O'Neal, que pode ser conferido aqui. Vale lembrar que o próprio Shaquille O'Neal já teve sua participação no universo do Superman, protagonizando o famigerado filme do Aço. O Shaquille O'Neal, ele é muito popular e o Fortnite é uma estratégia para você pegar um público mais infante, mais jovem, ali pré-adolescente, criança, né, que jogam muito Fortnite, é um grande sucesso. Então você colocando o skin ali, quanto que vale essa skin aí, hein? Colocando a skin do Superman... O cara é o Zé da skin, né? Então, já fui. Skin Cariol, é a minha bebida. Mas é uma estratégia pra você colocar pra molecada. Pô, vai estrear o filme do Superman, tem no meu jogo, é legal. Pô, será que eu vou assistir? Então... é uma estratégia boa você colocar o skin num jogo badalado pra fomentar a curiosidade. Próxima aqui, ó. George Lucas mostrou o caminho do sucesso para os blockbusters e como Superman não seria diferente. As prateleiras das lojas já estão lotadas de brinquedos colecionáveis e já estão esgotados. Em pré-venda parece que novos produtos estão saindo. Uma verdadeira febre, muito parecida com a Batmania do final dos anos 80. O filme do Tim Burton. Mas em uma escala maior, alguns colecionáveis são simplesmente incríveis. Outro, a DC tem trabalhado com o seu elenco de maneira simplesmente brilhante, com interações divertidas como a disputa de cabo de guerra com o Krypto e entrevistas, mini documentários de making off, simplesmente inacreditável o quanto o elenco está unido. Cara, essa do cabo de guerra com o Krypto também foi outra irada, tá? Excelente. O elenco todo contra o Krypto, muito boa. São muito várias boa. estratégias, né? O Krypto, eu tava falando do Fortnite, da molecada, e o Krypto também é um adendo também pra esse público, né? É o cachorrinho bonitinho, o James Gunn parece ter pensado em tudo aí nesse Superman. Outro ponto aqui, ó, interatividade com pequenos fãs. Existe algo mágico na presença do Superman. O uniforme, os símbolos são coisas que simplesmente mexem com a gente. Com as crianças, então, é como ser transportado diretamente para dentro da fantasia. É um momento único e a DC tem feito uso disso. Não apenas para vender ingressos, mas também para recriar aquela sensação que o primeiro filme de Christopher Reeve trouxe. Vídeos como este evidenciam um contato direto com a base mais fiel do fandom. São momentos pensados para gerar empatia, uma estratégia eficaz para criar defensores da marca, que por sua vez valorizam o conteúdo espontaneamente. Essa daqui também, galera, eu vou deduzir que é o do David Corenswet abraçando as crianças. Também é lindo, tá? Também é lindo. Por quê? Porque o Superman... diferentemente da nossa geração, que ele foi um grande herói da nossa infância, ele já não é o grande herói da infância de muitos. Eu falo pelo meu filho. O Superman, ele tá fora do eixo comercial e de produção de audiovisual dessa geração, da geração anterior. Você tem muito mais Batman, muito mais Homem-Aranha, muito mais Homem de Ferro evidente nessas gerações. Você precisa resgatar esse sentimento das crianças para com o Superman. E o James Gunn tá fazendo isso muito bem. Esse com as crianças é muito bonito. É muito bonito. E não tem o que falar. O marketing do Superman, ele tá perfeito. O trailer sendo trailer,
documentário sendo documentário, spot sendo spot, brincadeira sendo brincadeira, ali com as crianças, skin do Fortnite, tudo muito perfeito, tudo muito tranquilo. Apenas a obra Superman. Só estamos discutindo o poder de influência, o poder do Superman. Agora, do outro lado da Marvel, já temos outras discussões que a gente acaba desembocando na política. Então, em matéria de marketing, cuidado, apreço, a gente tem a sensação que o James Gunn, ele quer muito que o Superman funcione, ele precisa que o Superman funcione, por isso ele só fala do Superman. Bom, tem uma outra aqui, que tá o James Gunn numa cabine telefônica e a Rachel Brosnahan com o David Corenswet e uma outra cabine que também é uma aula. E por fim, eu preciso destacar o seguinte, o relógio. Cara, Dia dos Pais tá chegando aí, baby. Olha pra mim. O relógio, a caixa, é uma caixa linda. Você abre a caixa, tem um relógio do Superman e uma abotoadora. Coisa incrível. Olha só como o ataque comercial em várias frentes, usando várias estratégias, usando os atores, usando o símbolo, a imagem, referência, os valores do Superman, os ideais do Superman. Que aula de marketing que está sendo esse filme do Superman, galera. Isso aqui pra quem gosta disso, tá? É uma aula. E eu quero que vocês coloquem aí nos comentários a opinião de vocês, que é sempre muito importante. Dia 8 estaremos lá. Super live, o dia vai ser incrível. Obrigado a todos vocês que chegaram até aqui. Deem um triplo C, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo.